companheiros de luta, continuarei falando sobre a anamnese, que no caso agora será a anamnese holística na criança. Na avaliação do paciente infantil, pode-se abrir uma visão bastante elástica da figura humana pesquisada. O questionário proposto obedece à mesma direção do anterior, guardadas as diferenças de um ser que está começando a sua vivência para o adulto, objeto do trabalho anterior. O título de parâmetro, dependendo da criança, a presente anamnese poderá ser realizada em pacientes até 7 anos, com excelente margem de segurança nas informações. Daí para frente, a criança já está estando espiritualmente formada, o questionário para adultos, com muitas poucas modificações, poderá ser usado sem nenhum problema. Pesquisa sobre a criança, nome, a idade, o sexo, a cor, se é filho único ou não, o nome do pai, a profissão, o nome da mãe, a profissão, a residência, se a mãe trabalha fora ou não. Na idade até os 3 anos, se esteve doente, que tipos de males? Desses males, que resultou ou não o problema? Comportamento em relação ao ambiente em que viveu. Quem cuida da criança? O temperamento. Se gosta ou não de animais, de plantas. Atividades físicas que a criança faz. Se é satisfatória, se é deficiente, se é exagerada. O caráter. Natural, se é introvertido, se é extrovertido. A criança atualmente fica aos cuidados de quem? Dos avós, das babás ou em colégio. Creche. Relação com outras pessoas, se ela é cordial, se é hostil, se é indiferente, se é flutuante. Na idade escolar, a série, a facilidade na aprendizagem, se cumpre com prazer os seus deveres e o aproveitamento escolar. Qual o estado emocional dos pais e irmãos em relação à criança? Desordens psicogênicas, leves e comuns, se chupa o dedo, se rói unha, enurese, dificuldade de falar. Se encontra muita criança assim, né? E geralmente tem um fundo, né, emocional, psicológico. Agora, brinquedos de acordo com a idade, com o sexo, companheiros de divertimento, se os amiguinhos têm a mesma ou não idade. Ambiente psicológico, de que forma se dá a relação entre os pais, avós, irmãos. Relação entre os pais, aspectos morais. Tempo que passam fora de casa, quando da chegada da criança ao lar havia impedimento, dificuldades de ordem material, econômica ou emocional. Tudo isso, olha, até antes da própria criança ter nascido. A gente faz as perguntas para a mãe ou quem cuida, da avó, madrinha. Bom, na identificação do paciente, a idade é um fator da maior importância, porque é ponto de confronto com a idade espiritual programada, que chamamos de idade energética. Na parte física, especificamente, o fator idade vai gradativamente definindo as características do ser. Há, contudo, uma pergunta que deve ser trabalhada, porque é normalmente um gerador de problemas, algumas vezes irreversíveis. Trata-se da questão do filho único, a qual dividiríamos em 2 categorias.
O filho único, real, único, sem concorrências. O filho único, por largo tempo de espaço de tempo, até que nasça um outro irmão. Esse que é o problema. Nossa, já peguei criança nesse tipo aí, né? Por causa do bendito, do outro, do caçulinha. E ele estava dando muito trabalho. Bom, com o filho único, real, teremos aspectos a considerar. A relação se dará, em princípio, com a mãe, buscando desligar-se no período da adolescência, ou então permanecerá submisso. Esses elos devem ser pesquisados para que se possa sempre dar uma dimensão com clareza. A relação será normal até seus 13, 15 anos, começando então uma definição comportamental, quando irá prevalecer o seu tipo de personalidade, mais forte ou mais fraca. Na parte espiritual, a dependência da mãe representa a submissão espiritual. Caso inverso, buscará liberdade para o seu próprio destino, rompendo algumas vezes, até com reações mais fortes, os laços maternos. Em ambos os casos, estaremos lidando com processos espirituais pré-estabelecidos. No segundo caso, se a criança é filho único por muitos anos, resulta também um aspecto de relevância e importância, porque quase sempre, principalmente quando nascem irmãos, que não são bem-vindos de início. Este, por exemplo, é um fato que deve ser pesquisado para se ver até que ponto essa rejeição afetou ou não a relação dos irmãos. Acontecerá também, algumas vezes, a rejeição pelos próprios pais. Nessa hipótese, o terapeuta terá que aprofundar-se para definir o verdadeiro estado dessa relação. Então, vocês estão vendo, gente, quanta coisa que nós devemos observar, pesquisar, né? Analisar ponto por ponto, né? E ver, nossa, olha aí onde está o problema. Lá no fundo do emocional, né? Da criança desajustada, da criança revoltada, né? Bom, na idade até os 3 anos. Então, o que tem que observar na idade até ela ter os 3 aninhos. Se esteve doente, que tipos de doença que ela teve, se resultou em algum problema, o comportamento que ela exerce, que a criança é, conforme o ambiente. Por exemplo, às vezes está na casa, vai na casa da avó, fica uns dias, às vezes muda completamente, ou então está tudo muito bem, a mãe tá viajando, a mãe está trabalhando, quando a mãe volta, ele se manifesta de maneira diferente também. E tudo isso a gente tem que perguntar, né, para a pessoa que cuida, uma pessoa que é responsável por essa criança. E como ela age diante dos animais, né? Tem crianças que judiam dos animaizinhos, cortam as plantas, estragam, né? Mas tem outras que não. Tem outras que têm loucura para ter um gato, um cachorro, um passarinho. E às vezes a mãe acha que não é conveniente, por causa do ambiente, apartamento, é lugar pequeno, ela precisa trabalhar, ela acha que precisa olhar, cuidar. Então tudo isso entra nesse processo aqui de perguntas que a gente tem que avaliar. Bom, vamos ver então. Resumindo, tem que ver tudo isso, como é que a criança se manifesta. Atividades físicas, se é satisfatória, se é deficiente ou se é exagerada, né? Outro dia mesmo vi
né? Uns dias aí atrás, que a criança, os pais, né, que deixam, ou a criança que quer, mas estava sendo exagerado demais. A criança não fazia uma atividade só. Tudo bem, nós estamos parados, com essa pandemia não podemos sair, mas precisa preencher o espaço com outras coisas, né? Plantar uma árvore, molhar uma planta, aprender, por exemplo, se é menina já aprendendo como é que se lava uma pecinha de roupa, né? Como é que enxuga, né? E ter o máximo cuidado, lógico. Mas, como se diz, nada de exagero, nada do além, né? Daquilo que a pessoa possa fazer. E tem o caso também de criança muito parada demais, também isso é ruim. Criança parada demais, engordando, só comendo bolacha na frente da televisão, isso também não é nada bom. Mas quem tem que ver é a mamãe, a madrinha, a avó que está cuidando. Vamos ver. Quanto ao caráter, se ela é uma criança... Tem crianças que ela, nossa, se dão com todas as pessoas, né? Mas tem aquelas que ficam tímidas, não querem conversar, são mal criadas, chegam até a falar palavrão, ou então se fecha, não abre a boca. Então tudo isso a gente tem que ver. Como que a criança responde ao tratamento, para saber como que vai fazer, né? Porque senão, se ela é rebelde de uma certa maneira, na hora dela não querer que faça aplicação, ela vai se revoltar, vai ficar brava. E isso não é bom. Tem que ser feito tudo com a maior naturalidade, maior boa vontade, né? Mostrar para a criança que é fácil, que, enfim, agradar, né? Nossa, como falar dos valores da criança, né? De como ela é e deixá-la à vontade. E nada forçado, gente. Nada forçado. Bom, a criança atualmente fica aos cuidados dos avós, de babás ou em colégio, né? Com a vida que nós temos, não só agora, faz bastante tempo, que a mulher precisou ajudar o esposo, ajudar na casa, né? As despesas, que são muitas, principalmente quando tem vários filhos, né? Então há necessidade dela ajudar. Ficando então a criança ou as crianças ao encargo de uma avó, que a avó geralmente já está cansada, é doente, depois é outra coisa, ela não tem mais aquela firmeza, então deixa a criança fazer o que quer, ou então a criança fica manhosa. Ó, tem um monte de coisa que responde ou responderá de acordo com a criança, com o local. Se ela gosta, tem criança que não gosta de ficar na casa da avó, não gosta. Gosta da avó, mas quer ficar na casa dela. E outra coisa, as babás, que também é outra dificuldade, né? Sei, sim, porque eu enfrentei também esses problemas na educação, né? Porque a gente fica sem saber, né? O que é feito, o que acontece enquanto a gente não está no lar, enquanto a gente não está vendo. E fica por aí. A preocupação, para falar a verdade, né? Nossa, das mães, eu já falei, vai até o fim da nossa vida mesmo. Não tem outro jeito. Bom, e na creche, há crianças que não se adaptam. Tem crianças que choram, mesmo a babá, às vezes vê que a mocinha ou quem está cuidando é boazinha, tem paciência, né? Cuida, né? Sabe olhar a criança, mesmo assim, mas é da própria criança, se ela não se adapta, se ela não quer, se ela preferia estar na casa dela, brincando com seus brinquedos, e assim por diante. Olha, gente,
tem uma série de problemas a serem vistos, a serem olhados, se carece, se não carece, tais coisas, e assim por diante. Quanto à relação com outras pessoas, ela pode ser cordial, ela pode ser hostil, ela pode ser indiferente ou flutuante. Uma hora tá bom, outra hora não tá, uma hora ela recebe bem, outra hora ela não quer conversa, e assim por diante. Bom, na idade escolar, a série que ela frequenta, a facilidade que ela tem com o aprendizado, se ela cumpre com os seus deveres e como ela está aproveitando, se ela está desenvolvendo, se ela parou em determinado ponto, se ela não quer mais ir na escola, também é outro problema, precisa averiguar, que às vezes tem criança que encontra dificuldade, gente, num determinado ponto, aí ela fica difícil, ela fica rebelde e diz que não gosta mais, que não quer ir, porque ela está tendo dificuldade em aprender ou então de se relacionar com as outras crianças. Tudo isso, a mãe, né, quem cuida dessa criança, é que deverá estar sempre conversando com a professora, conversando com a babá, conversando com a cuidadora, né, e também com os coleguinhas. O que você acha do fulano de tal? Eles vão falar, nossa, ele faz isso, faz aquilo, para procurar ver também do outro lado o que está acontecendo. E com isso, nós temos que observar cada passo. Qual o estado emocional dos pais e irmãos em relação àquela criança? Esta pergunta tem grande importância, gente. Será preciso que o terapeuta tenha também condições psicológicas para diferenciar esse estado de relação, porque a tendência será sempre de mascarar o quadro que normalmente é evidente. Quando falamos na necessidade do conhecimento, foi justamente para que o terapeuta não se deixe levar pelo estado emocional dos pais. Pelo próprio estado de desequilíbrio, nunca se colocarão dentro da realidade. Verão seus filhos sempre corretos ou completamente fora das suas realidades. Essa observação é feita para que o terapeuta procure buscar se as respostas são condizentes ou não, como o quadro visual apresentado. Quantas desordens psicogênicas leves e comuns? Se a criança chupa o dedo. Eu conheci, hoje é uma adulta, mas, gente, o dedinho dela chegou até ficar menor que os outros dedos finos. E ela não conseguia largar de chupar esse dedo. Tem outros que por exemplo, rói a unha. Né? Chega até a parecer como de um rapaz. Gente, chega até a parecer a parte debaixo da unha. Às vezes tem até sangramento. E a gente está sabendo que é uma parte emocional daquele jovem, daquela criança. Né? Tem crianças que ficam com paninho. Isso daí também vai muito das mães, gente. E a gente conversa, olha, aí tá cheio de bichinho, cheio de micróbio, você vai ter dorzinha de barriga, você vai ter probleminha na garganta. Mas a mãe que tem que conversar, falar, orientar quanto ao uso de chupeta até uma certa idade. Há casos que a criança depois precisou pôr aparelho, de tanto que arcou os dentinhos. Então, precisa ver o que ela está querendo substituir com aquela chupada de dedo, de se está tendo atenção, se ela se sente não amada, se ela se sente vazia, triste. E isso daí vai muito da conversa. Mas como eu falei, gente, nos nossos dias nós temos muitos problemas. As mães correm para lá, para cá. Correm de madrugada com a criança, carregando no colo, tomando ônibus, sempre chegando atrasada no serviço, na creche,
depois chegando atrasado na creche porque não deu tempo, o ônibus que não veio, a chuva, o problema de saúde, uma série de coisas que todos nós temos que enfrentar. E por isso, vocês estão vendo como é necessário fazer e observar essas coisas todas antes de fazer a aplicação. Se ela urina na cama, né? Eu conheci pessoas que foi até na adolescência, conheci duas jovens, né? Que até na adolescência. Então, a família dizia, não, bom, naquele caso, gente, que eu conhecia a família, realmente, os parentes dela, né? Ela também tinha o mesmo hábito, tinha o mesmo problema, né? E não sei se isso daí herda ou se é um problema também da própria criança, chamar atenção, para sentir-se mais firme, algum problema que tem. E isso só mesmo com o psicólogo, conversando com a criança, falando, explicando, e vai chegando devagarzinho no ponto. A dificuldade de falar também é outro problema. Tem crianças inteligentes, entende, você fala, se pergunta, ela responde na mesma hora, certinho. Uns amores de criança. Mas na hora de falar, ela começa a pular, né? Falar com muita dificuldade as sílabas, né? E as terapeutas, os médicos, né? Eles sempre falam, né, que precisa e tem tratamento sim, gente. Tem. É necessário ir ao médico. Não deixar a criança, porque daqui a pouco ele está um moço, gaguejando. E hoje em dia existe muita maldade, muita falta de respeito entre o ser humano. Não custa nada começar a pôr apelido, começar a dar risada, começar a fazer pouco caso, largar de lado. E isso não é nada bom, nada. E existem muitas coisas para essas gagueiras, né? O médico manda encher a bexiga, depois assoprar por fora, né? E cantar. Pode ver. Tinha um menininho gago que na hora de cantar ele cantava direitinho, né? As palavras direitinho. Então ele fazia vários problemas e ele também distraindo a criança, fala, olha como você falou direitinho. Ou então fazer de conta que não escutou. Não falar nem perguntar, porque aí a criança fica muito introvertida, gente. Quem é que não fica se você toda hora... E existe também muita maldade. Existe sim. Sim, porque eu vi e participei disso. De pessoas que, ao invés de ajudar, fica dando risada, fica fazendo perguntinhas que não há necessidade. Para que isso? Isso para mim não é ajudar, é maldade. Então, faça de conta que não está fazendo nada, que não está vendo nada. É o melhor procedimento que a pessoa faz. Não, a pessoa é aleijada, tem o problema, aí que eles ficam olhando. Olhando por quê? Né? Isso daí só acaba com a pessoa, né? A pessoa às vezes fica em casa e não quer nem sair de casa. Não, eu tenho vergonha, os outros ficam dando risada de mim, porque eu manco. O outro, porque eu tenho um problema no ouvido, não escuto direito. Não, gente. Em primeiro lugar, nós somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. Se nós temos algum problema, é que houve necessidade. Mas não quer dizer com isso que a gente vai fazer de pouco caso ou anular a pessoa. Nós temos que ajudar e não fazer essas coisas. Bom, quanto a esses tiques nervosos, né? E é sempre, quase toda família tem um desses negócios todo. Difícil encontrar uma criança assim que não tenha algum procedimento, alguma maneira diferente.
Quanto aos brinquedos de acordo, gente? Quanto aos brinquedos de acordo, a gente tem que observar a idade, o sexo, né? Por exemplo, uma criança grande que gosta de ficar brincando com chocalhinho, com coisinhas de bebê, observar. Por que você gosta? Você gosta do barulhinho? Você gosta do bichinho? E tem que ver isso, o sexo da criança, se é menino, se é menina, o que ela gosta de fazer, o que o menino gosta. E os companheiros que brincam com ele, né? Conversar também com os companheiros para saber por que vocês gostam de brincar com o meu menino? Por que vocês implicam com ele? E se eles têm a mesma idade, porque a criança pequena deve brincar mais ou menos com crianças da sua idade, que as mais maduras judiam, né? Fazem a criança, deixa a criança irritada, né? E não é por aí. E os brinquedos que estão de acordo com a sua faixa etária também, a mãe também tem que observar, né? E também quanto ao relacionamento com seus irmãos, né? Eu sei, gente, porque a gente está sempre vendo, olhando, observando, né? Casas de crianças que já estão, os filhos já estão grandes, de repente aparece um mais novinho. E os ciúmes que esses mais velhos têm, né? O mesmo que o pequenininho tem com relação aos irmãos. Tudo isso vai da abordagem da mãe, do pai, da madrinha que está sempre presente, dos avós, conversando antes dessa criança vir ao mundo, antes dela aparecer, e tratá-los de uma maneira muito natural. A mesma afeição que vocês estão dando para o mais velho, dá para o menor. Não faça diferença porque é um bebezinho, porque ele não vai ficar um bebezinho a vida inteira. E com isso, vocês estão mudando, né? O relacionamento dos pais com relação ao pai, com relação ao irmão mais velho, uma irmã, né? E outra coisa, não deixar que os mais velhos judiem do menor, que tem mãe que está vendo, maior bate, judia da criança, e não é por aí. Se ele está fazendo alguma coisa errada, é a mãe ou o pai que deve chamar a atenção, ou mais velho, ou padrinho, né? Ou avô, tio, alguém que esteja cuidando da criança. Não deixar judiar, porque depois ele cresce uma pessoa revoltada com tudo isso que está acontecendo. Então tem tanta coisa, gente, tem tanta coisa que a ser vista, a criança problema, né? A criança problema, a gente tem que estar olhando, né? A gente que lida muito com criança, a gente observa logo, né? Aí vai sabendo o que está acontecendo, meu pequenino, né? Com conversa. E outra coisa, precisa saber perguntar a hora, não ficar perguntando quando a criança está nervosa, irritada, ou chorando, né? Procurar levar um negócio numa brincadeira e mostrar que a pessoa, que a gente é amiga, né? Que o que ele está precisando. Ele logo corar para fora, gente. Ah, eu tô assim porque minha mãe brigou com meu pai. Outro, porque meu pai foi embora. Porque minha mãe não quer comprar tal coisa. E ele não entende que com a situação que nós estamos, tá horrível, gente. Ele não entende que custa dinheiro, que é caro. Então vai aí um papo bem amistoso com a criança, né? E ver que tem muitos meios da gente facilitar também e ajudar. Então, vocês viram que quanta coisa é necessária para se fazer antes da aplicação cromoterápica, seja ela mental, seja ela por luzes. E que a gente precisa saber a respeito daquele ser que está diante de nós, que é o nosso irmãozinho, necessita. É lógico que a gente não vai fazer com que aquela pessoa fique plenamente bem, feliz, com tudo, mas a gente pode fazer algo que se chama tirar um pouco, tornar mais suave aquilo que ele está passando. Então, veremos em outra ocasião a visão global da
anamnese holística. Vai falar de uma maneira geral, para terminarmos com essa parte.